E o trailer de Deadpool e Wolverine já é o mais assistido da história da internet. Todo esse sucesso tá gerando um hype absurdo para esse filme que para qualquer nerdola já era mega esperado. Mas afinal de contas, o que está por trás desse hype? O que aconteceu com a chamada fadiga de super-heróis? Será que ela existe realmente? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área! E hoje vamos falar sobre o sucesso de Deadpool e Wolverine, que não precisou nem chegar aos cinemas para se provar um tremendo sucesso, né? O filme já chegou batendo recorde e é agora o trailer mais assistido da história. Eu que sou nerdola e tô no hype, eu fiquei surpreso com esses números, para ser sincero com vocês, né? E como vocês podem ver, essa informação está sendo confirmada pelos principais portais de notícias, né, no mundo. A Variety é um dos principais veículos lá que cobrem cultura nos Estados Unidos, e aqui eles estão falando sobre isso. Deadpool 3 destrona Homem-Aranha No Way Home como lançamento do trailer mais visto, com 365 milhões de visualizações. E essas visualizações aqui são apenas nas 24 horas, ok? Depois que o trailer é lançado, esses números estão sendo somados e aqui está comprovando o hype que existe por trás desse filme, né? Mas acontece assim, como é que pode existir tanto hype para um filme do gênero de super-herói, já que o gênero está saturado, está fadigado, como as pessoas vinham afirmando recentemente, né? Eu fiz uma publicação no Twitter tratando sobre esse assunto. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos o que eu penso, né? Aqui diz o seguinte: Deadpool e Wolverine é o trailer mais assistido da história. O filme nem estreou, mas já provou um ponto importante: a fadiga de super-herói não existe. Foi um termo criado por gente covarde que não tem coragem de te falar a verdade. O povo tá cansado da lacração. E é exatamente isso que eu acredito. Porque assim, se você fala que o problema tá no gênero, você tá desvirtuando o debate. Esse não é um problema específico apenas sobre o gênero de super-herói, e sim sobre toda a indústria do entretenimento e vários outros setores também. E, cara, essa questão da agenda woke, que as pessoas insistem em negar até hoje, ela tá sendo impulsionada em vários setores da sociedade. A gente trata aqui apenas de cultura, mas ela tá no jornalismo, ela tá nos esportes. Você vai ver sempre esse tipo de assunto brotando de alguma forma ou de outra. Então não é apenas na cultura pop, no cinema, na TV, em vários outros setores também. Eu tenho certeza que você já viu isso ser debatido, né? Eu já fiz vídeo aqui falando sobre essa questão de fadiga de super-herói e como eu acho injusto esse termo, né? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o vídeo do Ei Nerd com 4 coisas também, né? Que eles comentam sobre essa situação. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Mark Millar, né? Uma lenda dos quadrinhos que comentou a respeito disso, ó. Fadiga de herói, Mark Millar detona Marvel e DC, ó. Morreu em Ultimato ele falando sobre a Marvel, e eu concordo completamente. Nunca foi um problema apenas, de quantidade, é porque tem muito, sim de qualidade. E desde o Ultimato, a Marvel se perdeu completamente, não consegue mais fazer filmes bons, e a gente vê isso agora com a bilheteria despencando e com a avaliação do público, a reação sempre sendo negativa, né? E para finalizar, eu fiz outro vídeo aqui, esse é o vídeo mais antigo até que eu já fiz falando sobre esse assunto, ó. Afinal, existe fadiga de super-heróis, o que a mídia não quer contar. E aqui eu trago para vocês vários exemplos de filmes de outros gêneros, né, que simplesmente estão flopando e também seguindo essa cartilha que a gente tanto critica aqui. Então, o ponto aqui é que essa foi uma tentativa, na verdade, de te enganar. A mídia quer desvirtuar o debate, falando que isso é um problema específico do gênero de super-herói, quando você tem a Pequena Sereia flopando, Transformers e várias outras produções que deveriam ser blockbusters, assim, né, de grandes franquias, e também estão flopando. Então, assim, ainda que você tenha gostado, ou que você não esteja muito no hype para esse filme do Deadpool, você tem que reconhecer que isso não é um problema específico do gênero de super-herói. Então esse termo não faz mais nenhum sentido. O filme do Deadpool nem precisou estrear para mostrar que existe um hype gigantesco por trás. E assim, é como eu sempre disse, se a Disney errar nesse filme do Deadpool, ela não acerta mais em nada, pode fechar as portas e pedir falência, porque isso aqui é um filme fácil de fazer e é algo que todos os nerds queriam ver, né? Ver o Wolverine de volta do Hugh Jackman já é
algo fantástico, né? Que os nerdolas vão ficar no hype. E pra vocês terem ideia do que eu tô falando, o outro recorde era de nada menos que o filme do Homem-Aranha No Way Home, que trouxe de volta também Tobey Maguire. Então, entendam que o nerd é simples de ser agradado. Se a Disney tivesse preocupado em fazer o feijão com arroz e trazer os cabeça de chave, como chama a galera da linhagem, e de fazer fanservice, de fazer produtos para agradar os fãs e o público de uma forma geral, com certeza eles estariam funcionando. O problema não é com o gênero em si. E é só a gente ver a diferença como as Marvels, por exemplo, que estreou no final do ano passado, né? Eu vou botar para vocês aqui algumas manchetes que trataram as Marvels como se fosse uma comprovação disso. Aqui, ó, tem a fadiga dos filmes de super-heróis é real, mas a diretora de as Marvels promete que seu filme será diferente. E aqui uma matéria desse entre telas do site Terra, né? Temos aqui também mais uma matéria falando o seguinte: em meio à fadiga de super-heróis, diretor de Echo defende nova série da Marvel. Honestamente, nunca fui visto antes. Nossa, quebrou padrões, né? Echo, as Marvels, com certeza a gente não estava vendo nada disso, algo completamente inovador. E temos aqui para finalizar também o Tecmundo falando sobre isso. O público está cansado de filmes de herói, reconhece diretora de As Marvels. E assim, o ponto desse vídeo é justamente mostrar para vocês a farsa que existe por trás desse termo, porque assim, agora é burrice você falar em fadiga de super-herói tendo o trailer de Deadpool e Wolverine batendo recorde e sendo o mais assistido da história. Assim, interesse, hype por esse conteúdo agora está comprovado em números, ele existe. A questão aqui é que tudo isso que você vê, essa tentativa aí, esse xadrez 4D de falar esse tipo de coisa, é uma forma de desviar do debate que a gente sempre traz para você, que é a agenda woke. Isso sim está contaminando as produções não apenas do gênero de super-heróis, mas de outros setores também aí da sociedade e também em outros gêneros. A gente tem, por exemplo, na própria Marvel, outros fracassos como o She-Hulk, que foi um fiasco. Temos aí a série da Miss Marvel, que também foi criticada. The Marvels, né, foi o flop agora nos cinemas, o mais recente. E tivemos outras produções também fora do âmbito de heróis, né? A gente tem, por exemplo, a versão feminina de Caça-Fantasmas, né? Os Ghostbusters, que foi um tremendo fiasco. Tem também Exterminador do Futuro, que foi Girl Power, um tremendo fiasco. Então, essas pessoas, elas não têm coragem de assumir publicamente o que é o problema por trás hoje da indústria. E o problema é, tratando-se de cultura pop, cultura nerd, não existe ainda um grande público feminino interessado em consumir esse tipo de conteúdo. Isso é um fato. Assim, eu não tô falando que mulher não pode assistir conteúdo nerd, não tô falando que não existe mulher nerd, muito pelo contrário. Aqui no canal existe o público feminino, muitas mulheres interessadas nesse tipo de conteúdo. Porém, essas mulheres também criticam esse tipo de produção e não se interessam muito. E assim, ainda que essas produções flopem, se a gente pegar as estatísticas da bilheteria, a gente vai ver que a bilheteria é composta, em sua maioria, por homens, por público masculino. Então, isso que é a comprovação, né, cara, de que o problema tá nessa agenda. Estão fazendo produtos para uma galera que não tem interesse, falando de uma forma geral. É esse que é o ponto. E assim, para finalizar a minha visão sobre isso tudo, o que eu percebo é que nos últimos anos existe uma galera mainstream que se negou a observar o óbvio, né? E ficou cada vez mais difícil eles explicarem o que estava acontecendo, já que a Disney começou a fracassar e entrar numa profunda crise, né? E a gente teve um flop atrás do outro sendo lançado por Hollywood, e para eles tentarem explicar esse fenômeno, até porque eles estavam defendendo que estava tudo bem, né? Até certo tempo, eles inventaram esse termo chamado fadiga de super-herói, que assim, até pra você que tá, eu tô de saco cheio de super-herói, não aguento mais filme de super-herói, beleza, mas você tem que entender que, primeiro, o problema que existe hoje na indústria vai muito além do gênero, e segundo, quando a gente fala sobre fadiga de super-herói, a gente está falando sobre um efeito e não sobre uma causa. Esse é o fim e não o meio. Então é uma forma de você se esquivar de debater os problemas que existem, que estão levando a essa chamada fadiga, né? O que para mim agora está comprovadamente inexistente, já que o hype para o filme do Deadpool é gigantesco, ou seja, existe esse interesse massivo por esse filme que é do gênero de super-herói.
Bem, e é claro que essa também é apenas a minha opinião, eu quero saber a de vocês, o que vocês acham disso tudo. Existe fadiga de super-herói ou vocês acham que o que está acontecendo hoje com a indústria, com a cultura e com a sociedade de uma forma geral é um problema mais profundo? Comente essa opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.